vai ficar passando. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aí em mais um bate-papo, como diz o meu convidado. Eu falei para ele, é uma live, e ele me disse, é um bate-papo. Tu não me vem com essas palavras americanizadas aqui, que eu sou do tempo antigo, que eu gosto de fazer um bate-papo. Tá me faltando um chimarrão, né? Mas eu estou aqui com álcool em gel, claro que para uma outra função, né? Até vou botar aqui, porque sempre é importante a gente passar um pouquinho de álcool em gel, todos nós, né? Temos que fazer isso permanentemente. Esse vírus ainda continua aqui, né? Então, continua por aí, né? Ele está em algum lugar. Eu faço essa primeira conversa inicial aqui, introduzindo, né? Introduzindo o assunto, para poder logo começar a falar com o meu convidado. E hoje, quero dizer, primeiro, um bom dia a todos os amigos, amigas que estão conosco, né, interligados aqui, né, com esta nossa página aqui, conversa aqui praticamente todos os dias, ou às 11h30, 15 meio-dia, como hoje, ou à tardinha, com algum convidado. E eu tenho a sorte de trazer convidados muito especiais, que é o caso de hoje. Este convidado de hoje é uma pessoa que eu conheço quando eu cheguei em Bagé. Uma pessoa maravilhosa, querida de todos nós, de toda a cidade de Bagé. Uma pessoa que tem história na nossa cidade. E é um exemplo, né, de pessoa, de amigo, de gestor sério, né? Foi prefeito 2 vezes da nossa cidade. Em outros tempos de vagas magras, de enormes dificuldades. E é daquelas coisas da vida, né? Então, eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso. Então, eu quero dizer para vocês que estou aqui... nós temos tantos assuntos hoje para tratar que, meu Deus do céu. Luiz Alberto Correia de Vargas, Beto Vargas, né? Quem não conhece, em Bagé e São Cepé, né? E as redondezas e no Estado e nos meios políticos, né? Uma pessoa carismática, fantástica, né? Então, eu estou muito feliz hoje por estar aqui com o Beto, para a gente bater este papo. Feito essa anunciei, já estou com 2 minutos aqui de introdução. Aqui a Teia, nossa amigona também, né? Bom dia para nossos ilustres personalidades. Eu vou ir lendo aqui, Vargas, né? Flávio da Júlia, bom dia, Vargas e Mainardi. Então, nós vamos ter muitos amigos. A Sayonara Borba também aqui, ó. Bom dia. Né? As pessoas vão ir dando bom dia, cumprimentos, interagindo com a gente também. Mas, enfim, Varguinhas, que prazer estar aqui hoje, né, batendo um papo comigo, e para todos aqueles que nos acompanham aqui em Bagé, e, enfim, fora do estado, em qualquer lugar onde as pessoas estão ligadas aí pela internet, na página aqui do meu mandato, Luiz Fernando Mainardi. Prazer, meu querido. Prazer, Mainardi. Obrigado pelas tuas palavras de amizade. Cultivamos há cerca de 30 anos já, em vista de que começamos com a militância política, apesar de em partidos diferentes, né, as ideias eram as mesmas. Tanto é verdade que fomos companheiros da Câmara de Vereadores em 1982 e ficamos 3 anos como vereadores lá na Câmara. E fui gradualmente aprendendo a te conhecer, principalmente pela tua liderança no meio estudantil naquela época, 1982. Tu militavas nos DCEs lá da Urcamp, hoje Urcamp, naquela época era FATFUM. E ali fui aprendendo a te conhecer, e a cada quadra da nossa vida que passava, eu fui cada vez mais te admirando como um homem extremamente criativo
e capaz, é o que eu tenho dito aí. Mas por que o Mainardi, como possível candidato teu a prefeito aí? Eu digo, porque o Mainardi, tu entrega uma coisa totalmente impossível de ser resolvida e ele acha uma solução. Um homem extremamente criativo. Então, por todas essas razões, eu fui aprendendo a te conhecer e te admirar. E a partir daquele momento, principalmente da primeira tua eleição para prefeito, eu já passei, embora tu não tenha ganho. Lembra que nós íamos caminhando, eu, tu e o teu saudoso sogro Valdir, nós ia indo, eu como prefeito e tu, candidato derrotado, nós íamos indo em direção à Chevrolet, que ia ser inaugurada, e eu disse assim, tu meio triste, meio cabisbaixo, eu digo, Mainardi, tu tirou a sorte grande em não ter ganho essa eleição, porque agora o prefeito eleito vai se matar sozinho. E, de fato, se matou sozinho. E isso te alavancou. Tu já estava numa situação muito boa, como deputado federal 2 vezes já, e ele te alavancou para a prefeitura. E tu fizeste 2 grandes governos que, inegavelmente, não tem na história de Bagé quem não reconheça que o teu trabalho foi um trabalho fabuloso, exatamente pela tua criatividade. Então, por isso que eu hoje faço este bate-papo, como você diz lá em São Cepé, contigo, para dizer que me sinto muito à vontade, porque nunca escondi a admiração que eu tenho por ti, pelo teu trabalho como político e a nossa amizade pessoal íntima, né? Uma amizade assim de irmão mais velhos e irmão mais novo que tu era. Bem mais novo. Varguinhas, tu sabe que eu... são tantas histórias que, meu Deus do céu. Eu vou dizer o seguinte, ó. Tu és um exemplo para mim também, porque... sabe que eu perdi 3 eleições e ganhei 2. Das 3 eleições que eu perdi, sabe para quem que eu perdi 2? Para ti. Eu me recordo agora, a última eleição lá que nós tivemos, que o Aécio perdeu para Dilma, ele enlouqueceu. Enlouqueceu, não aceitou a derrota, né? E eu vejo, assim, gente que ganha eleição, né? E que, ao invés de ficar governando, ficam se preocupando com os adversários, só briga, confusão. E tem exemplos, né, que eu não vou aqui, todo mundo sabe. Aqui em Bagé e lá em Brasília, por exemplo. Tá? Mas não, veja só, a época que nós fazíamos política, né? Eu perdi das 3 eleições 2 pro Vargas. E é um dos meus melhores amigos. Que coisa impressionante, né? O Vargas, quando eu me elegi deputado federal, de 3, 4 pessoas que foram na minha posse em Brasília, estava lá o Varguinhas. Então, é um tempo de fazer política, e essa é uma das coisas assim, que eu gostaria muito, se eu for candidato aqui em Bagé, que a gente voltasse a ter respeito pelas pessoas. Não botar, né, os apoiadores, aqueles filiados, às vezes, né, aquele pessoal que está com os cargos, a ficar acusando as pessoas, como se diz, fake news, a mentir, a caluniar. Vamos jogar na bola, vamos, né? Eu lembro dos debates que nós fazíamos. Nós tínhamos debate ao vivo. A primeira eleição, lembra, Varguinhas? 85, até uma coisa interessante. O Vargas disputou o diretório do PDT. Não me recordo, vai me lembrar aqui, mas acho que o Matias ficou de presidente e o Vargas disputou a vice com o Juca Jorge. E perdeu. Olha só os quadros do PDT. Matias Nagelstein e Juca Jorge e Luiz Alberto Correa Vargas. Perdeu.
Nós éramos 10 na Câmara de Vereadores da oposição e o Guanaco tinha 11 do PDS. 5 do MDB, 5 do PDT e o Guanaco tinha 11. E o Neil Cunha de Moura, o Neil estava desgarrado lá com o Guanaco, estava descontente. O Neil já tinha uma veia trabalhista, né? E estava descontente, tinha muita admiração pelo Vargas, muito respeito. E o Neil nos sinalizou que poderia votar conosco. E nós, tinha que convencer o PMDB, nós éramos 5. E eu e o Maurício Campos convencemos, e o Írio também, Írio de Los Santos, em que o Maurente, que era o mais complicado, ficou com a liderança da bancada do PMDB, o Valmir Pereira ficou de vice, e eu, o Írio e o professor Maurício Campos não ficamos com nada, desde que garantíssemos o voto para o Varguinhas. E o Vargas conquistou os seus 5 votos, fechou 10. Com o voto do Neil, o Vargas ganhou a presidência da Câmara. Hábil como só ele, inteligente, né, perspicaz, observou o diretório do PDT e constituiu a sua assessoria na presidência da Câmara com os companheiros, evidentemente, dele, porque ele não negociou nada conosco. Voto em mim que eu te dou este cargo. Não era outro nível de campanha, não se fazia como se faz hoje, né? Querendo carguinhos e cargos como se isso fosse resolver a vida. O Vargas foi lá, observou e disse, olha, eu vou me assessorar do meu partido. E o que ele fez? Pegou alguns que tinham apoiado ele e outros que tinham apoiado o Juca. E com isso ele fez maioria no diretório e poucos dias depois já saiu um abaixo-assinado dos membros do PDT lançando Luiz Alberto Correia Vargas de candidato a prefeito. Varguinhas candidato a prefeito. Eu saio do PMDB. Criou o PT. Isso foi 83. Não. Isso foi 85. Só para nós recordar. Sim, foi início de 85. Claro, foi início de 85. E eu tinha saído do PT, do PMDB, né? O PMDB Nacional aceitou a conciliação, foi para o colégio eleitoral, traiu as diretas, e todo o meu grupo político, no Estado e aqui em Bagé, fomos para, né, o PT, o caminho mais difícil. E aí eu tinha que ser candidato. Eu tinha que ser candidato de qualquer jeito, Vargas. A prefeito. E o PMDB lança um nome que é dos nomes mais importantes da história política de Bagé, Justino Costa Quintana. Do Estado, né? Do Estado, claro. Havia sido secretário de Educação do Brizola, para se ter uma ideia. Deu um nome à grande escola em Bagé, Justino Quintana. O Justino foi o candidato do PMDB. Como que nós 3 não poderíamos estar juntos? Deveríamos estar juntos, disputando aquela eleição. Mas não teve jeito. O PMDB não, o melhor nome, pela sua história, tinha legitimidade. O PDT com nome ascendente, né? Com assim, todo mundo gostava do Dr. Vargas, um baita médico, querido, carismático. E eu lá, guri, 20 e poucos anos, 23, 24 anos, querendo construir um partido. E eu só quero encerrar dizendo isso, que uma manhã, de noite, Varguinhas, às 9 horas da noite, eu fui lá no Bica. O Bica tinha um mercadinho ali, um bolicho. Mercado, né? Na Presidente Vargas, perto do comitê. E tomei uns cunhaque, porque eu tinha ido num comício nosso. Tinha 50 pessoas. E passei para ver o comício. Com o Brizola, tinha 5 mil pessoas. Me deu uma depressão. Me fui para baixo. Aí, às 6h30 da manhã, me bate lá no meu apartamento o José Olé, que era teu assessor, trabalhista. O Brizola, era 7 horas da manhã, o Brizola tá lá na casa do Vargas tomando um café e quer que tu vá lá tomar um café com ele. E eu sabia o que era, ele queria que eu desistisse da minha campanha para te apoiar. E eu disse, não, Olé, eu sei o que é, muito obrigado, eu não tenho como fazer isso. Um abraço para vocês, tchau. E voltei para curar minha ressaca, porque vou te contar uma coisa, né? Aquela campanha foi dura. E tu ganhasse a eleição. Com todos os méritos, foi o nome para derrotar
o candidato da época da direita, né, que representava o sistema ainda militar, porque nós não tínhamos eleição direta para Bagé. Então eu contei uma pequena história aqui, Vargas, e eu tô que nem tu. O Vargas, quando começa a contar a história, não para mais. Mas essa eu tinha que contar, porque foi a tua primeira eleição, foi a tua grande vitória, né, e que eu continuei na Câmara como vereador, fui vereador de oposição, mas a nossa relação desde então, desde antes, sempre foi uma relação ótima. Te recorda de tudo isso? Me recordo tudo isso aí. Tu estava comentando aí agora, e eu queria posicionar que aquela vitória da Câmara de Vereadores foi a grande virada política nossa, tua, minha e de todo mundo na história do município de Bagé. Porque naquele momento, não sei se tu recorda um dia que tu foi lá na prefeitura, nós vereadores, e eu era presidente da Câmara, e nós fomos, tu foi lá na prefeitura e o Guanaco te desaforou, e aí tu saiu dali, a Secretaria da Saúde era bem na entrada do prédio aqui, te desaforou e tu, gurizão ainda, né, te retirou respeitosamente, foi embora, chegou lá na Câmara e contou para nós que tinha acontecido isso, e nós voltamos lá na prefeitura, te lembra? E entramos dentro da prefeitura e subimos lá em cima, andamos caminhando por tudo que era gabinete por lá e antessalas ali, para dizer que ninguém poderia desaforar um vereador, quer seja de esse ou aquele partido. Por quê? Porque nós estamos, e tu estava na tua verdadeira função, sempre foi muito trabalhador, continua sendo muito trabalhador, e não podia faltar com respeito, eu como presidente da Câmara. Vamos lá. Então, foram tantas coisas boas que nós vivemos naquela época, e depois, no final, eu terminei abandonando completamente a Câmara, porque eu era candidato a prefeito, não podia, só ia nas sessões ali, e um dia roubaram um relógio que tinha, lembra? Onde tem as fotografias, tinha um relógio ali, e desapareceu o relógio. O Molina, hoje grande amigo nosso, né? Nosso amigo, teu, meu, e até acho que foi meu eleitor num determinado momento. O Molina aproveitou, tirou uma casquinha, ele, quem era mais, o Antoninho Ferreira e tal, e atracar, abrir uma sindicância para dizer que eu era totalmente desleixado, tinha deixado roubar um relógio da Câmara, e não sei o que mais, e tudo eles usavam para tentar botar. Até que ganhamos a eleição, tu vai lembrar, e o Guanaco manda um monte de projetos eliminando tudo que tinha de benefício populacional. Por exemplo, taxa de iluminação pública, que depois tu implantou, de volta. A taxa de iluminação pública que eu tinha dito, eu me lembro como se fosse hoje, lá na frente do Bagé, foi pichado o muro, pelo fim da taxa de iluminação pública. E o Molina, um avião, pegou e disse, tu quer terminar, é teu objetivo político, vamos terminar antes. E mandou um pacote de projetos eliminando tudo. E nós nos reunimos lá, acho que muitos da população de Bagé conheceram o meu irmão, o Rogério, que trabalhava no Banco do Rio Grande. O Rogério, um cara muito ponderado, muito calmo, muito quieto, mas o Rogério embraveceu, juntamos, a gente chamava Titi, e o lá da Ulha, né? E o Titi juntava um ônibus de gente e a gente invadia a Câmara e não saía sessão, porque saísse sessão ia dar problema. Inclusive, atiraram uma pedra nesse troço, no transformador, ali ao lado da Câmara, e quebrou, que estourou o transformador. E aí não houve a sessão e eles não puderam, era dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, não puderam fazer aquele pacote de maldades contra o meu governo. Aí depois nós assumimos. Lembra que
emocionantes isso aí, né, Mainardi, que nós É verdade. nossa vida, barbaridade. Lá na Câmara de Vereadores, eu me lembro que o Neil, bem nessa época, ele adoeceu e deitou no meu divã, como cardíaco, ele infartou, e eu atendia ele profissionalmente, como eu atendo, todo o respeito, mas quando ele levantava do divã, eu vinha no ouvido, né? Eu foi. E realmente, ele e o Azambuja sempre foi muito desaforado e dizia horrores do Neil, e o Neil, eu digo, mas Neil, tu tem que reagir, Neil, reagir. Pronto, terminou com ele. Mesmo assim, ele se elegeu deputado federal e depois se elegeu prefeito. Aí veio tu e botou a Decal em cima dele, na reeleição dele, uma belíssima vitória. Fizemos um comício ali na frente do Hotel Charrua, que tinha seguramente 10, 15 mil pessoas ali, e o saudoso Neil, e o Guanaco te acusava de que tu ia trazer um sem terra para Bagé, e que seria um mar de sem terra tomando conta de Bagé. E nós dizíamos assim, não é mar de sem terra, é mar de povo que está aqui presente, aquele povo que vinha abaixo. Então foi realmente um período maravilhoso, né? E que a gente tinha paixão política, né? Não existiam as negociatas, né? Eu respeitava os meus candidatos, os meus adversários, eu sempre digo até hoje, tinha um adversário nosso que era feroz contra nós, que era o professor Sigmar Schiffelbein. E eu sempre dizia assim, tenho um profundo respeito pelo professor Sigmar, porque este adversário, eu sei que ele é adversário. Então, não tem porquê eu estar tentando mudar o pensamento dele. Ele é, historicamente, de direita e vai continuar de direita e tem meu respeito. Você não respeitava o Molina, que terminou depois até aderindo a nós, inclusive a ti, porque tu, muito mais do que eu era com algumas palavras, e tu, muito mais do que eu, era com atos e com projetos e com um trabalho maravilhoso que tu fez na prefeitura. Eu chegava lá na prefeitura, estava o Mainardi, com aquela mesa grandona que tem lá, que cabe, eu acho que caberiam uns 8 pessoas na volta, assim, o Mainardi com aquela mesa tapada de pedido disso, pedido daquilo, e empenho disso, empenho daquilo. E eu olhava assim, dizia assim, mas Mainardi, eu chamo, e chamava ele de alemão, mas alemão? Mas tu olha a um desses troços aqui, ele olha um a um desses negócios aqui, tudo tem que passar pelo meu crivo. Mas eu dar uma assessoria, tu vai ficar louco olhando um a um daqueles memorandos e empenhos e notas de financiamento, enfim. Era e até hoje ele é um cara extremamente zeloso do seu trabalho como administrador público, que foi durante esses 4 anos, e se Deus quiser, se o teu partido entender que deva, e se Deus quiser, o meu também vai entender, nós vamos te colocar de novo na prefeitura para te dizer, porque eu sempre me vangloriei, ninguém foi mais vezes prefeito que eu. Tu agora vai ser, se Deus quiser. Hein, alemão? Mas tu sabe, Varguinhas, que tu falando aqui sempre vem um filme na nossa cabeça, né? E eu aprendi muito na Câmara. Olha, nós tínhamos vários bons oradores e eu não quero cometer injustiça, evidentemente, mas eu vou citar apenas 2 que eu aprendi muito com eles. O Molina e o Antoninho Ferreira. É verdade. Molina está aí, o Antoninho, lamentavelmente, para tristeza de todos nós, um acidente tirou o Antoninho da convivência dos seus amigos. E nós, eu e tu e ele, éramos amigos. Uma vez
Tá? Eu e o Toninho, o Vargas ganhou a eleição em 85, e eu e o Antoninho conversamos, escuta, errada lá na prefeitura, vamos lá conversar com o Vargas, vamos. Nós fomos lá na chácara, ali em cima como é que se chama ali? Na chácara, da tua chácara ali. E saímos caminhar no campo, no meio das ovelhas. Os olhos d'água. Nós conversando sobre... tu nos ouviu atentamente, ficou e tal, enfim. E nós éramos oposição, ele pela direita e eu, digamos assim, pela esquerda. Né? E eu continuei na Câmara, porque tu ficaste só 3 anos, né? O primeiro mandato foi de 6, não foi prorrogado o mandato, nós fomos eleitos por 6 anos. E depois eu me reelegi, fiquei mais 4 anos, eu fiquei 10 anos. E eu tenho das melhores lembranças, assim, porque havia muito respeito, muito... Né? Uma vez só, eles ficaram bravos comigo, o Antoninho, e na verdade foi uma pegadinha que eu fiz, eu vou contar aqui, Vargas, porque essa é boa também. Eu lutava pelas eleições diretas, né, para tudo. Nós não tínhamos eleição para prefeito, aí nós tínhamos conquistado, mas nós queríamos eleição para presidente. E nós queríamos eleição na FUMBA, e nós queríamos eleição direta para reitor, né, para os diretores de curso. E os alunos, e nós organizamos uma eleição direta para forçar, para denunciar que ninguém era eleito, era tudo indicado. Era uma panela, digamos assim, que tinha lá dentro. Né? E foi feita a eleição com adesão impressionante, de 90% dos alunos e de, acho que mais de 50% dos professores, àquelas alturas, e nós tínhamos uma capacidade de parar, nós paramos, a primeira greve que teve em Bagé, nós paramos totalmente, 100% Orcâmbio. Bom, a FUMBA, tanto que depois a resposta deles foi me expulsar, eu fiquei 10 anos expulso da faculdade, porque era uma forma de reagir à força que nós tínhamos internamente. Né? Fizemos a eleição e saíram os eleitos. Na Câmara, apresentei um voto de congratulações aos eleitos. A fulano do curso tal, a fulano. E eles estavam desatentos e nem estavam acompanhando o que acontecia lá. E que pedia que desse ciência aos homenageados e ao reitor, na época, que era o Thompson Flores, Carlos Rodolfo Moglia Thompson Flores. E foi dado ciência. E esse Thompson Flores ficou furioso. E mandou uma carta para a Câmara, para a direção da Câmara, acho que ligou para o Antoninho, xingando. Esse Antoninho ficou uma fera comigo, né? Moleque, irresponsável, claro, ele foi mijado em cima, e eu fiquei rindo, digo, mas eles foram eleitos, eles só não vão assumir. Eles foram eleitos. Então tem coisas, Vargas, que, meu Deus do céu, tá? Bons tempos, eu tenho muita saudade, né? E nós nunca tivemos problema, claro que às vezes em quando tinha, assim, no final do ano, o clima, né, era pesando, mas nós não vamos falar de coisas ruins, só vamos lembrar das coisas boas. Então, Varguinhas, eu quero, assim, vamos falar um pouco mais do presente. Me conta uma coisa aqui. Todo mundo sabe em Bagé, e fora de Bagé, que este vírus te pegou. Pois é. Como é? O corongo, como diz o alemão aquele lá, o Face, o corongo. Esse corongo te pegou. Como é estar... Toda a minha família, né? Toda a minha família. Eu sei. Como é do nada, assim? Quem contaminou foi o nosso querido amigo, teu eleitor, Jorge Mussa. Nosso querido colega Mussa foi quem trouxe do Rio de Janeiro. E aquilo bateu dentro da Santa Casa, tanto é que uns 10 médicos tiveram esse problema. E lá em casa pegou a Carminha, pegou a Priscila, minha filha, pegou o meu genro Gustavo e pegou a guriazinha, filha do Gustavo. E eu tive, nessa quarentena, enfim e tal, durante um período, assim, de talvez uns 30, 40 dias, e graças a Deus me saí muito bem. Tenho acompanhado essas notícias todas que acontecem, se projetam aí sobre o coronavírus, e espero que o coronavírus, como todas as viroses,
me deixem então, imune. Porque agora mesmo eu estou aqui, está só a tua administradora, a governanta do comitê, da sede do partido aqui, e aqui eu estou aqui na sede do PT, porque eu não tenho computador, Mainardi. Eu sou de São Cepé, como eu já disse para vocês, então eu não tenho computador. E o meu celular é de manivela, daqueles da manivela, então eu não posso estar fazendo bate-papo, lives, porque eu fui no computador da Priscila, o da Priscila também não tem um link, não sei o que lá e tal, essas coisas que permitem. Eu digo, não, então, eu conversei com o Gilson, conversei com o da Júlia, eles, não, vamos lá para o partido, fala lá com o partido. Não vou entrar no partido, vou voltar para o meu PDT agora, em seguida, vamos agilizar o meu PDT. Mas então, graças a Deus, fiquei curado, todo mundo lá em casa, curado do corona. E hoje, quando eu vinha para cá, Mainardi, quando eu estava em casa ainda, matutando sobre o que nós iríamos conversar, passou um filmezinho, assim como tu disse há pouco, passou sobre a Câmara de Vereadores, na nossa cabeça, na minha cabeça, sobre algumas coisas que foram feitas na prefeitura. E então eu fui entrevistado pelo Benfica na TV Câmara, e o Benfica foi e me perguntou assim, Vargas, o que tu acha que foi o maior trabalho, a maior ação que tu fizeste enquanto prefeito nesses 7 anos que tu foi, 3 anos na primeira vez, 4 anos depois? O que tu acha que foi que mais valeu a pena? Eu poderia citar a implantação do início das creches, que foi o meu governo que implantou. Eu poderia citar a Secretaria da Saúde, que foi criada por nós, né? Há poucos dias eu estava vendo a Ângela Gervásio falando ali sobre o trabalho que nós fazemos agora no inverno, recolhendo as pessoas abandonadas na rua, né? A polícia mirim e tantas outras coisas, enfim e tal. Mas eu digo e reafirmo, o grande trabalho que eu fiz, que eu imagino que tenha feito na prefeitura, foi democratizar. Deixar o funcionário falar mal até do prefeito. Se ele achava que não estava bem, e eu respeitava. Faziam aquelas greves, eu recebia os grupos com o máximo de respeito, nunca descontei um dia de não trabalhar. E a eleição... Oi? Vaguinhas? E a eleição direta para os diretores de escola. Para os professores de escola, diretores de escola, exatamente. Para os diretores de escola. Ó, aqui está a Nádia dizendo que saudade do tempo que você fazia política em Bagé. Um abraço, Nádia. Um beijo, Nádia. A Nádia, que foi adversária, minha amiga, tenho uma grande admiração por ela. E a Nádia, foi adversária. A Nádia era presidente do Sindicato dos Professores. Que te cobrava e tal, né? Olha o Gildásio ali, que roubava a mexa da mãe, mas Gildásio, um abraço, Gildásio. Então, o Gildásio era meu vizinho em São Cepé e tinha uns galhos de ameixeira que saíam por fora do muro, e o Gildásio passava e comia uma mexa, e a mãe gritava, coisa de velho, né? E é de pequenininho que a gente conhece os grandes ladrões. Tu é um ladrãozinho roubando as minhas ameixas. Doutor Gildásio, querido Gildásio. Esse é uma grande figura, né? Sabe que eu falei com ele outro dia aqui. Mas falei outro dia com ele. Ele só tem um defeito. Sabe qual é, né? Colorado. É o único defeito que ele tem na vida. O resto é só virtudes. Mas, Mainardi, então... É verdade. Naquele momento, né, a questão da democracia, o povo não estava acostumado. E eles achavam que aquela democracia era uma democracia... Eles não tinham... Estavam preparados, 21 anos ficaram sem uma eleição.
Eu me lembro que no final do meu governo, que ganhou o nosso querido e saudoso Luiz Camilo, que ganhou de nós, de lavada, o Juca era o nosso candidato, nos deram um capote, né? O Guanaco era o vice-prefeito. Eles colocaram na frente da prefeitura um ônibus e botaram uma faixa assim no ônibus. E os funcionários, tudo lá no meio da praça. Destino São Cepé, como querendo me dizer que eu tinha que ir embora para São Cepé. Aí eu estava lá com a nossa oficial, a secretária de gabinete, a Ana Gonzalez, tal. Daqui a um pouquinho chega a Ana e diz assim, isso bem de tardinho, último dia de governo. Chega a Ana e diz assim, prefeito, está aqui na sala de espera o Miguel Centena e o Oswaldinho Centena. Estão aqui na sala de espera. E nós estávamos ali assinando aquelas demissões, decretos, enfim, tal, ultimando o trabalho de encerramento da prefeitura. Aí eu fui lá receber o Miguel. Bom, Miguel, tudo bom? Vamos entrar. Tá. Ó, Oswaldinho, vamos entrar e tal. O Oswaldinho, dia de passagem, era adversário nosso. Era adversário nosso naquela época. E aí o Miguel, não, doutor, eu só estou de passada aqui, eu vou ficar por aqui. Siga lá seu trabalho, e tal. Aí eu estranhei aquilo e fiquei. Quando terminou todo o trabalho, eu acho que eram umas 9 horas da noite, e os dois sentados lá. Nós saímos e nos reunimos, uma turma, no restaurante Mário, ali do Povo Novo. Fomos lá jantar, toda a turma ali do gabinete, tá. E o Miguel veio junto e o Oswaldinho vieram junto. Depois eu fiquei sabendo que aquele grupo que estava lá tinha programado uma invasão do gabinete e disseram que me dar uns tapas na cara, fazer alguma coisa assim para me desmoralizar bem. E o Miguel ficou sabendo, chamou o Oswaldinho, primo dele, disse, vamos lá dar uma segurança para o Vargas. Passou lá no meio dos caras e disse assim, diga de passagem, eu não vou dizer hoje quem é uma pessoa que estava lá comandando o espetáculo, porque depois se tornou um grande amigo meu, eu não tinha relação com ele, e já é falecido, e eu até tratei ele muito tempo depois. E aqueles amigos todos que estavam lá junto com ele, não foram lá no hospital para vê-lo no momento que ele estava com câncer, terminou falecendo. E eu, que quase ganhei uns tapas na cara dele, estava lá, ajudando ele, porque eu penso assim, eu ali é um ser humano que está ali, e depois me tornei um grande amigo. E o Miguel passou por lá e avisou, disse, olha, vocês estão querendo, diz que vão invadir lá o gabinete do prefeito para fazer uma esculhambação lá dentro, então eu quero avisar para vocês que eu e o Oswaldinho vamos lá esperar vocês chegar para ver vocês darem no prefeito. E foram lá para dentro, os caras não acharam, esses caras não eram loucos. Então tem coisas que são impagáveis, tu vê? São impagáveis. Me lembro do saudoso Oswaldinho Centena, quando eu fui ainda no meu primeiro governo, o Oswaldinho, que era um homem muito intempestivo, assim, tanto ele quanto o Miguel, como são os Centenas, né? Todos eles, família maravilhosa, que são grandes amigos meus, o Oswaldinho deu um soco num diretor, aliás, eu nem vou falar porque também já é falecido, deu um soco num assessor meu, a nível de secretário, deu um soco numa discussão, e imediatamente eu mandei chamar ele lá. E aí o pessoal achou, vai botar para a rua, vai abrir uma sindicância, vai fazer alguma coisa para detonar. Esse homem aí, Maynard, apareceu o nome dele aí, me ajudou muito na Santa Casa, com uma tal escada, esse aí está aparecendo, uma tal escada para evacuar a Santa Casa, o Max Menck, um abraço, Max. Já me esqueci daquilo tudo, Max. Mas então, o Oswaldinho, mandei chamar ele, e o pessoal achou, tá, vai canetear e mandar para a rua.
eu cheguei e disse assim, Oswaldinho, eu não tenho mais condições de ficar dentro da prefeitura. E eu estou precisando de um motorista para uma Kombi dos esses excepcionais, os doentes, né? Aqueles doentes com paralisia cerebral, excepcionais, Down e tal, que a prefeitura cedia uma Kombi e não tinha motorista. E eu digo, tu não vai sofrer nenhum, não vou mexer no teu salário. Tu só, em vez de ficar aqui na prefeitura, tu vai ficar lá na Kombi. Que até para ti, que era um cara fortíssimo, né? Boxeador e tudo, vai ser muito bom porque agarra aquelas crianças no colo, aquelas velhinhas no colo, bota dentro da Kombi, leva aqui, leva ali e tal, tal. Passado uns 3 ou 4 meses, eu fui acometido de uma forte, naquele tempo não tinha corona, eu fui acometido de uma forte crise de asma e terminei ficando acho que uns 15 dias em Porto Alegre internado. Quando eu voltei, então eu saí da prefeitura, ficou a Marília, que é prefeita e tal. Quando eu voltei, tinha uma turma grande lá me esperando na hora que chegou o cara, enfim, comigo. Um deles era o Oswaldinho Centeno. O Oswaldinho veio e me deu um abraço e disse, doutor, o senhor não sabe, eu até me emociono com isso aqui, o reconhecimento que eu tenho para o senhor. Eu era um homem violento que tudo que eu fazia era tentando sobrepujar os outros. Depois que o senhor me colocou ali, que eu vi aquelas pessoas que não podem caminhar, que não podem se locomover, e eu agarrando e eles dependendo de mim, às vezes até para comer, eu olhei a vida sobre outro enfoque. E se tornou um grande amigo meu. Aliás, faleceu ainda eu acompanhando ele no hospital. Então, tu vê que são coisas que vão deixando a gente, como muitas devem ter acontecido contigo. Mas são coisas que a gente vivenciou lá. Tu falou isso agora, de ele conduzir as pessoas. E o Centro Matilde Fayad, lembra? Ah, é verdade. Ah, o Centro Matilde Fayad. É verdade. Parece que estava até meio desativado agora, me falaram. Isso eu não sei, eu não tenho, não sei. Mas assim, foram tantas coisas. Quando tu falasse assim, a Marília era uma pessoa extraordinária, né? Tu tivesse 2 excelentes vices, né? E às vezes as crises acontecem, né? Como foi o caso, né? Talvez menos com a Marília, mais com o Sapirê. O Sapirê é uma figura extraordinária, de uma cultura, né? Que é também dos nossos grandes amigos, né? E a Marília também. Mas eu me recordo, assim, desses temas, assim, que foram muito importantes. Sabe que a escola infantil, a creche e a escola infantil, ela é das mais importantes formações para a cidadania. Porque eu me dei conta disso, né? Quando eu era prefeito, lá pelas tantas, nós fizemos uma abertura do ano letivo. E eu perguntei para a coordenadora das escolas infantis o seguinte, chamou a atenção e digo, eu quero um dado. Quanto por cento de crianças que frequentam a escola infantil, creche e escola infantil, elas passam quando vão para a escola formal? E nós tínhamos uma escola de 8 anos. As séries iniciais eram 8 anos. Antigo primário, digamos assim. Né? E quanto por cento das crianças que não fazem a educação infantil, que não frequentam a educação infantil, rodam? Ela não soube. Claro, nunca se trabalhou esse dado, né? Eu digo, mas para mim isso aí é fundamental. Aí eu fui ver, Vargas, o maior índice que nós tínhamos em Bagé de reprovações se dava na primeira série. Como a criança rompe o vínculo familiar direto e vai para a escola, não houve um processo de socialização anterior, né, em que ela convive com outros, e ela, no final de um ano, ela já é avaliada e julgada, né? E essa criança roda. Era quase 50%, era 40 e tantos por cento. O índice de reprovações era de 20 e tantos por cento, era altíssimo, 40%, eu acho, eu não me recordo o número exato. Na primeira série, não era o prefeito.
E aí, as crianças que frequentavam a educação infantil era lá de 10%, 12%. E eu disse, imagina o seguinte, na cabeça de uma criança, o que significa, e os próprios pais, muitas vezes limitados, né, de compreender o que se passa numa escola, quando uma criança é avaliada e ela é reprovada. A primeira avaliação e se dá mal. Ou seja, tu tem que ser vencedor na vida. A ideia é de que tu tenha que ter confiança em ti. Entende? A escola tem que te possibilitar que tu passe aprendendo, evidente. Não é passar de qualquer jeito. É passar aprendendo. E aí eu me dei conta, né, do quanto era importante. Nós temos a obrigação de universalizar creche para que os pais possam trabalhar e as crianças já romper este vínculo e conviver com outras crianças. E garantir a educação infantil para que essas crianças possam ir aprendendo. Aí, quando me dei conta disso, vou te contar o que eu fiz. Nós nos atracamos a fazer creche, né? Inspirado muito naquele teu exemplo que nós começamos, que tu que começou, porque não havia isso. Essa política não havia em Bagé, começou no teu governo. E nós começamos a fazer creche de educação infantil, né? Meu sonho era universalizar, nós não conseguimos. E por que eu digo isso? Porque nós reduzimos, né, a repetência escolar, que era de 20 e tantos por cento, 26%, né, para 13%. É um negócio impressionante, a metade, caiu pela metade. E o índice de crianças que abandonavam a escola, de evasão escolar, que era de 6,9% para 1,9%. A criança vai para o crime, a criança se perde quando ela abandona a escola, a velha ideia do Brizola, do PDT, do trabalhismo, do turno integral, Varguinhas. Então, por que eu te conto isso? Porque inspirado muito naquilo que eu aprendi com a vida, e aprendi lá contigo, quando tu iniciaste as primeiras escolas infantis, as primeiras, né, creches em Bagé, e que nós tivemos a oportunidade depois de ir implantando, e que eu espero que a gente consiga, em algum momento, universalizar, fazer com que todas as crianças... E aí, depois, o que eu fiz? Só para completar o raciocínio. Eu fiz 2, 3 coisas ali importantes. Nós tínhamos que garantir, porque ser professor, nesses tempos atuais, é uma missão, eu diria assim, né? E ser professor qualificado, mais ainda, quer dizer, tu tem que te qualificar. Então, o que eu fiz? A gente pegou e aumentou o valor do salário básico do professor alfabetizador, porque ser alfabetizador é uma arte, é uma ciência, é um negócio, tu tem que ser... Não, com todo respeito a todos os professores, mas eu acho que os melhores professores são os alfabetizadores, são aqueles que ensinam a pessoa a aprender. Né? E aí nós aumentamos o salário básico dos professores para a gente poder... Aí muitos queriam... Aí nós começamos a ver quais são os professores, né, que nós podemos chamar assim, uma espécie de os melhores, assim, para a gente botar na educação infantil. E aumentamos o ensino de 8 para 9 anos, o que hoje está universalizado. Bagé foi a primeira cidade a fazer no Rio Grande do Sul o ensino de 9 anos. Uma das primeiras, pelo menos, né? Eu me recordo que mas isso vai ter que contratar mais gente, porque é um ano a mais de ensino. Se tu tem 1.200 professores, significa que nós vamos ter que ter mais 120. Eu digo, temos que investir. E fizemos concurso e assim por diante, e botamos mais professores e criamos o ensino de 9 anos. E, portanto, né, nós... melhoramos a qualidade do ensino, o índice de reprovação caiu enormemente. Então, por isso que eu te digo assim, que tu desse sempre tem os pioneiros, né? E essas linhas gerais da questão da saúde, fala um pouco ali, como é que era a saúde antes, Vargas? Deixa eu só... Tu criasse a secretaria, como é que foi? Deixa eu só te falar uma coisa aqui, que é importantíssimo que se diga, na questão da forma que tu tiveste, que nós tivemos, e claro que isso aí não é uma coisa exclusivamente minha, mas é uma coisa que foi um trabalho de grupo e tal, de toda a nossa equipe que trabalhava junto com a gente. Uma das causas da repetência, além desse fato aí que tu disseste, de quem
o pré-escolar, né, que agora é a EMEI, né, a EMEI que chama-se agora, o pré-escolar, nós também descobrimos que as crianças rodavam porque não enxergavam. Sentados na coisa aqui, assistindo a aula ali e tal, e muitos iam à aula só pela merenda, porque a dificuldade era grande. Depois nós criamos tudo essa oportunidade de que, em período de férias, também a prefeitura daria merenda para essas crianças, porque muitos só comiam aquilo que recebiam ali da creche. Naquele tempo não tinha a Bolsa Família, essas coisas todas. Então, nós descobrimos que muitos não passavam de ano porque não enxergavam. E começamos a botar óculos, cangalha naquelas criancinhas, coisa mais maravilhosa. Criancinha de 7 anos com os óculos ali, passando a enxergar. Isso é humanismo. E depois, Mainardi, o maior ato de humanismo teu, por isso que eu sou um fã incondicional teu, é que eu e a Carminha cita muito isso aí em qualquer lugar, que tu dizia assim: eu quero andar pelos bairros e pelas vilas de Bagé e enxergar um cartaz estudante universitário para o fulano de tal. E tu conseguiste isso aí. Isso é humanismo, porque a gente poderia muito bem agradar a classe dominante, a classe A, fazendo obras que eles gostam de ver e, no entanto, deixar a periferia marginalizada, que é um produto mais fácil, inclusive, de ser explorado como eles exploravam antes. Na minha campanha política, naquela nossa campanha política, na primeira, eles distribuíam um rancho e nós passamos a descobrir aonde é que ia dar o rancho. Então, eu vinha para a televisão assim: atenção, morador aí do Pasto das Pedras, hoje à noite vai chegar aí um caminhão distribuindo um rancho para vocês. Vocês peguem o rancho deles e votem no Varguinhas. A questão da Secretaria da Saúde foi uma questão fundamental, porque, na verdade, nós precisávamos obrigatoriamente, tu te lembra? Hoje até tem um amigo, acho que teu também, amigo meu, contemporâneo meu de faculdade, que está meio enrolado lá em Belém do Pará, né? Era braço direito do Osmar Terra, é o secretário da Saúde de Belém do Pará, ele é santamariense. Agora eu vou me lembrar o nome dele, me faltou agora aqui. Esse homem, eles criaram, você lembra? O Valdir Pires criou o SUS. Valdir Pires foi quem criou o SUS. E obrigatoriamente, para se ter recurso federal, tinha que ter Secretaria da Saúde. E eu levei o projeto para a Secretaria da Saúde, da Secretaria da Saúde para a Câmara de Vereadores. E eu não tenho vergonha de dizer: isso aí não vai ser usado contra mim, não vou ser candidato a mais nada. Não tenho vergonha de dizer. Tive que mandar 8 ou 9 vereadores, não foi, entendeu? A um congresso em Belém do Pará, para que eles aprovassem o projeto da Secretaria de Saúde, senão não seria aprovado. Belém do Pará, 8 ou 9 vereadores. E aí eu não tive, era uma coisa tão grande para Bagé, que eu fui obrigado a patrocinar. Eu acho que a única propina que eu dei na minha vida foi aquela ali. Mandei 8 ou 9 vereadores, parece que era 9 vereadores, a Belém do Pará, num congresso, lá em 1985, naquela época da nossa eleição, para que eles aprovassem. E mesmo assim foi uma luta no dia que entrou em votação, mas graças a Deus passou. Então, a partir daí começou a vir muito dinheiro. E vinha tanto dinheiro, porque a gente, os nossos postos de periferia faziam um curativo
na vila, ia lá uma criança que esfolou um joelho, e fazia um curativo, que fez uma cirurgia de apendicite, ou qualquer coisa lá, a gente fazia o curativo e não ganhava nada. Nós passamos a receber tudo que a gente precisava. E aí, então, eu me lembro perfeitamente que nós recebíamos 400 mil cruzeiros, reais, não sei que dinheiro era aquele, todo mês, 400, 500, de acordo com o serviço prestado. Faziam um eletrocardiograma, tiravam uma pressão, tudo a gente anotava e cobrava do SUS, e o SUS nos pagava. E eu passei a dar, naquela época, 40 mil reais para a Santa Casa, para manutenção do pronto-socorro, enfim, apoio aos serviços da Santa Casa. Que isso é um assunto para nós discutir depois, daqui a um tempo, porque eu continuo não sendo o eterno provedor, mas continuarei sendo um militante da Irmandade da Santa Casa, interessado em manter a Santa Casa, que presta um serviço maravilhoso para toda a comunidade bagiense e regional. Então, ali criamos a Secretaria de Saúde. E o primeiro secretário da Saúde foi o Ronaldo Carvalho, que é um excelente profissional e é um cara que tinha a especialização do Ronaldo, medicina comunitária. Então, a medicina comunitária permitia que o Ronaldo se envolvesse com essas coisas que ele sabia tanto mexer. Ele fazia esse curso, eu acho que lá no Hospital Conceição, que atendia muito ao Hospital do SUS, que atendia muito aos pobres, enfim, e tal, e ele pôde organizar. E nós fizemos essa organização. Então, eu tenho um grande orgulho, Maynard, de ter criado essa Secretaria da Saúde, e nós colocamos alguns postos médicos, por exemplo, lá na Arvorezinha. Tem um posto médico que depois o Colares nos deu, e nós fizemos lá um grande postão, que a minha ideia era criar 4, 5 postos na periferia de Bagé, e esses 4, 5 postos funcionarem das 8 da manhã às 8 da noite, com médicos 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, pediatra, clínico e dentista para poder dar assistência. Isso chegou a começar e depois, lamentavelmente, eu saí e foi fechada essa ideia. Mas é uma coisa, inclusive, de ser reexaminada. Quem sabe no futuro nós vamos discutir isso aí. Atenção aí, pessoal da Arvorezinha. Se o homem se eleger, vamos para cima dele para cobrar a reativação. Era a Arvorezinha, Vila Gaúcha, tinha aí no São Pedro também tinha um posto desses. Então foi uma coisa maravilhosa que a gente fez. E eu exigia do pessoal, porque o Delvo era um dos companheiros teus, né, que estava sempre muito presente dentro da secretaria. Mas, ao mesmo tempo, o Delvo era um classista da classe médica. E eu cobrava do povo assim, dizia, olha, vamos cobrar o serviço prestado pelo médico. O médico que presta um bom serviço há de ter um bom salário, como tu fizeste com os educadores que alfabetizavam as nossas crianças. Eu acho que tudo tem merecimento. Quem se esforça mais tem direito a receber mais essas questões. Lá na Santa Casa, quando eu fui provedor, agora 5, 6 anos atrás, né, o salário médico era com... Agora, lamentavelmente, está novamente 7 meses atrasado. Mas era o salário pago 40 dias depois nós prestarmos conta para o SUS. Aí eu vi que a coisa estava bem correta, tudo que nós cobrávamos do SUS, o SUS nos pagava. Eu, então, o que fiz? Sobrou um dinheiro lá, eu digo, vou botar os médicos a receber 10 dias depois. E passamos a receber 10 dias depois. Lamentavelmente, não houve continuidade. Hoje nós estamos com 7 meses de salário atrasado. E não é por isso que a medicina deixa
que a Santa Casa deixa prestar um atendimento, diga-se de passagem, presta um atendimento primoroso para a nossa sociedade, mercê da doação, da filantropia até da Santa Casa e dos médicos que lá trabalham. E o mais interessante de tudo chama a atenção da comunidade. Olhem quais são os médicos que mais prestam serviço. São os velhos de bigode branco. O Dr. Pedro Dirceu, há pouquinho, fazia plantão lá. Hoje está em Porto Alegre, graças a Deus, muito bem. Teve meio ruinzão aí, por causa de um problema de uma pancreatite. E está aí, há um mês atrás, estava lá fazendo plantão à noite. Que isso nem eu, que sou mais moço que o Dr. Pedro, não faço. Mas tudo isso é uma doação, Reinhard, que nós temos e que a prefeitura vai aprender a valorizar. Já aprendeu e vai voltar a valorizar essas coisas. Inclusive, depois nós conversamos sobre a Santa Casa daqui É verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tu falaste em Santa Casa e falaste em filantropia. E eu sou obrigado, Vargas, a lembrar o seguinte, ó. Até que nós estamos vivendo um tempo aí de, né? Ainda espero que passe essa onda aí de ódio, de acusações. Então me acusam de estar com os bens bloqueados por malfeitos na prefeitura. Só para dizer o seguinte, existem 8 pessoas com os bens bloqueados. Chama-se Luiz Alberto Correa Vargas, Mário Mena Calil, 2 ex-provedores da Santa Casa. Era o Morvan faleceu, Arno Cunha, 2 reitores da Urcamp. Eu e o Manife, secretário da Saúde, eu prefeito, Manife, secretário da Saúde, Dudu e a Valéria, secretária da Saúde. Essas 8 pessoas. Por quê? Porque foi no meu governo, e depois teve continuidade no governo do Dudu, a implantação do PSF, Programa de Saúde da Família. Quando nós implantamos o Programa de Saúde da Família, foi ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Veja que o primeiro ministro que veio a Bagé foi o José Serra, que era nosso adversário, disputou a eleição contra o PT. Né? O Serra foi o primeiro ministro que veio a Bagé e nós implantamos o PSF, o antigo PSF, para garantir médicos na periferia, 8 horas por dia, toda a estrutura com os profissionais da área da saúde, com os agentes comunitários de saúde. Na época não havia, porque não era um programa que tinha a certeza de que teria continuidade, então a orientação do Ministério era de implantar o SAMU. Aliás, o SAMU também foi assim. Também foi através de um convênio com a Santa Casa e com a Urcamp. O PIM também foi assim. E o banco de sangues que havia fechado, e nós interviemos, reabrimos o banco de sangue, porque senão os hospitais vão fechar. Hospital sem sangue, fecha. Não pode fazer nenhum parto natural, porque pode atravessar o bebê e tem que fazer uma cesárea. Então, veja bem, nós interviemos, os mesmos funcionários do banco de sangue foram contratados pela Santa Casa. Mas voltando, o PSF foi o mais importante programa que eu criei na área da saúde. Tu criaste a secretaria, eu criei o PSF. Muito bem. Este programa foi implantado através de um convênio, porque era a orientação do Ministério de fazer convênio. Nós tínhamos a Santa Casa, uma entidade filantrópica, e tinha uma universidade, uma entidade filantrópica. A entidade filantrópica é aquela entidade que não paga impostos, que não paga tributos. Então, por exemplo, 20% sobre a folha é o chamado INSS patronal. Essas entidades estão isentas, nem isentas, estão imunes. Está na Constituição escrito que elas não pagarão a parte patronal para o INSS, porque elas prestam um serviço em substituição àquilo que o Estado presta, que os governos prestam. A Santa Casa presta um serviço público, ela não visa lucro, são entidades que não visam lucro. Bueno, a Santa Casa, portanto, assinou para contratar os profissionais que foram selecionados pela Universidade de Pelotas e tal. Muito bem. Eu não sei se foi tu o primeiro provedor e depois o Mário Mena, mas enfim. Os dois, assim. O primeiro foi ele. Quem foi o primeiro? Mário Mena. Bem, então foi o Mário Mena, o provedor que eu procurei, evidente, preocupado com a situação da saúde. Ele assinou o convênio, nós assinamos o convênio, implantamos o PSF, tudo transcorreu bem.
Quando a prefeitura repassava os recursos para pagar os profissionais da saúde via Santa Casa, a prefeitura repassava sem a parte patronal. Por quê? Porque a Santa Casa não pagava a parte patronal. E normal, né? Claro, todas as prefeituras... Teve prefeitura, o Gilásio fez uma pesquisa um dia, ele me disse, tia Mainardi, tem prefeitura que não tinha Santa Casa e não tinha universidade, contratou Clube de Bocha, Circo de Pais e Mestres, CPM, contratou CTG para implantar o PSF. Nós tínhamos uma Santa Casa, nós tínhamos uma universidade que também tinha um hospital universitário. E implantamos. E não pagamos a parte patronal, porque se eu pago, eu seria responsabilizado por chamado enriquecimento ilícito. A Santa Casa ia ficar com dinheiro sem ter dado causa para isso. E a Santa Casa prestou um serviço maravilhoso, que nos ajudou a fazer a saúde preventiva em Bagé. Eu precisava te dizer isso, Vargas, porque eu estou frente a um dos que está com os bens bloqueados, e o Mário Mena também. O interessante disso tudo é que eu sou acusado de estar com os bens bloqueados por esses que estão lá no governo com o Mário Mena, entende? Nesse governo do Divaldo, que eles mesmos acusam, mas o Mário está na mesma situação. E o Mário Mena, eles não... Claro, eles querem acusar, tem que acusar por acusar para fazer parte do jogo, para tentar me igualar, mas eles não vão nunca me igualar, isso que aconteceu, né, com o atual prefeito. Mas não é disso que eu quero falar. Mas deixa eu antes dizer uma coisa aqui. Quanto isso é prejudicial para nós, entende? Foi uma irresponsabilidade. Nós vamos ganhar judicialmente, porque não tem sentido. Está lá, os bens bloqueados, a justiça é muito lenta, em algum momento haverá uma decisão, nós liberando, enfim. E tinha uma ação penal também, né? Em que todos nós fomos absolvidos, né? Não tem sentido. Crime, não houve crime nenhum. Que crime? O nosso crime foi salvar vidas. Foi salvar vidas, como é a tua vida, Varguinhas. A tua vida é salvar vidas. E é por isso que tu é tão querido na cidade de Bagé. Por gente de todos os matizes políticos e ideológicos. Deixa eu só pegar um gancho aqui, para que não fique... os teus detratores, os teus adversários, falam dessas dívidas que existem, que são multas, né? Multas do Tribunal de Contas, não sei o que mais, para a prefeitura, que não para nunca de pagar, né? E então te acusam que tu saiu, acho que foi até no Folha do Sul, Correio do Sul, um desses... Não, Folha do Sul, que recebia dinheiro da prefeitura para ficar... da prefeitura, 400 mil, não sei o que tu devia, lançado em dívida ativa lá, fora desse negócio que nós estamos falando aqui, da Santa Casa. E eu te considero politicamente muito maior que eu, um grande administrador, um grande homem, mas nessa aqui tu não me ganha. Eu sou maior. Eu sou o maior devedor da Prefeitura de Bagé. Eu devo 13 milhões e 800, não sei o que e tal, que é os dinheiro da verba da barragem do Quebracho que eu não devolvi, que eu prestei conta tudo, e um ministro lá do Tribunal de Contas da União, que foi indicado pelo Roriz. Imagina quem indicou ele, o Roriz. O Roriz indicou o cidadão como ministro do Tribunal de Contas da União, e lá um deputado lá criou CPI das obras inacabadas. E uma das obras inacabadas era a barragem do Quebracho. Por quê? Porque foi feito um convênio ainda no governo do Luiz Calil, e depois passou para o meu, e quando chegou lá no último ano de governo, um cidadão lá chamado Carlos Wilson, que depois foi senador, era diretor nacional de recursos hídricos, me chamou lá. Olha, prefeito, mandei ele chamar aqui, porque o governo Fernando Henrique resolveu terminar essa obra. O governo não tem condições de dar continuidade, custava 32 milhões de dólares, essa obra da barragem do Quebracho, uma doutora, não sei o que mais e tal, e o governo resolveu terminar. Então, o governo botava no orçamento da União, vamos dizer assim, 1 milhão de reais. Vinha 1 milhão de reais durante o ano, e a prefeitura tinha que botar uma contrapartida de 20%.
E assim aconteceu durante 3 anos e eu prestei conta de tudo, desde a compra de uma fazenda, né, só banhado ali no Quebracho, que tu sabe que Bagé tem, que hoje é município de Ouro Negra. Bueno, mas não vale aqui analisar. Aí esse cidadão lá do Tribunal de Contas da União pegou e apreciou aquela obra inacabada e tal, e disse assim, não há má fé nem dolo nesses recursos, as contas foram emprestadas, mas para que sirva de exemplo a outros administradores públicos, condeno o ex-prefeito a devolver todo o dinheiro corrigido, que na época inicial lá era 13 milhões e 200. Hoje eu devo 13 milhões desse aí. E mando a prefeitura lançar em indicativo. Então eu estou dizendo aqui, ó, numa coisa eu sou maior que tu. Eu sou o maior devedor da prefeitura. E tenho muito... Não houve qualquer ato de desonestidade nisso aí. Mas todo mundo olha o VAR para condenar agora, né? Esse dia me bloquearam R$900 da minha conta do banco. Essas condenações do Tribunal de Contas são, via de regra, assim, quando é uma questão grave, vai para o Ministério Público. Quando é grave mesmo, o Ministério Público entra com ações por improbidade administrativa e depois as ações penais, né, pesadas. E quando é mais grave ainda, chegam a afastar os prefeitos. Afastam, olha, tu não pode ficar lá porque tu está metendo a mão, aquele negócio. Eles afastam os prefeitos, né, quando metem a mão. Mas esses apontamentos do Tribunal de Contas é outra história, Vargas. Isso aí, eu duvido um prefeito não ter um apontamento. Só perguntar para o Gildásio, que hoje é advogado lá, junto à DPM das prefeituras municipais. É muito difícil. Eu já questionei isso, e na Câmara de Vereadores também. Às vezes, lá, o vereador foi viajou, fez a viagem, tudo certinho, e a prestação de contas não foi bem feita. Eles apontam e depois querem que o presidente da Câmara devolva. No caso, por exemplo, dos prefeitos, tem de tudo. Por exemplo, teve um apontamento meu, que eu me recordo, que é simbólico. Nós criamos o maior programa de alimentação, talvez do Brasil, em que nós construímos um refeitório em cada escola, a fundo perdido, né? A Nádia, que estava aqui conosco antes, foi a coordenadora do Fome Zero aqui em Bagé. E eu já quero aproveitar e mandar um abraço para o Carlos Humberto Delevate, nosso querido amigo lá do começo, que estava comigo nessas nossas movimentações políticas. Ele disse: esse mútuo respeito e companheirismo do Vargas e do Mainardi engrandece a política de Bagé. Muito obrigado, Delê. Um abraço para ti. Olha aqui, Vargas. Então, o que acontece? Aí, neste caso, o que aconteceu? Né? Nós tivemos que contratar, me parece que foi 100 ou 120 serventes merendeiros. Imagina o seguinte, tu constrói 38 refeitórios, 33 novos e 5 adaptados. Por exemplo, lá no São Pedro, nós tínhamos comprado, a escola São Pedro tinha comprado, tinha um refeitório. Nós fizemos uma obra de adaptação. Nós compramos, portanto, nós construímos 33 prédios grandes, bonitos, com tudo para abrigar os alunos, com todos os equipamentos internamente. Mas então precisava de pessoas, porque nós íamos oferecer. Como, de fato, oferecemos alimentação de manhã para o aluno que chegava, cafezão, com fruta, antes de começar a aula, e eles almoçavam antes de ir para casa. E o aluno de tarde almoçava e antes de ir para casa fazia um grande lanche, um lanche também muito bom, muito bem. Né? Então precisava de serventes merendeiras, mulheres para cozinhar, para limpar o prédio. E contratamos lá 100 serventes merendeiras. A Yanzer, a Vera Yanzer era a secretária. Né? O que fez a Vera? Né? Foi feito o concurso, tudo certinho, do PDT. A Vera fez todo o concurso, tudo normal. E na hora de botar ali o salário dos servidores novos, dessas mulheres, né, serventes merendeiras, elas pegaram e colocaram o mesmo salário que as outras recebiam, que era o salário, aquele piso, e mais a insalubridade. Por quê? Porque limpavam o banheiro. Então tinha insalubridade, acho que 20%, certo? Passado um tempo, o que aconteceu? O Tribunal de Contas apontou e determinou que eu devolvesse. Tu só devolve aquilo que tu pegou. É como se eu tivesse pego. Que fosse devolvido o dinheiro da insalubridade. Sabe por quê?
Porque na época ninguém falou para a Vera, ela também não se deu conta de. São detalhes da administração que não tem nenhuma má-fé, ninguém se apropriou de nada, ela só pagou aquilo que era de direito das pessoas, mas faltou uma coisa. O laudo do tribunal, laudo do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, de um perito lá, de um profissional que tinha que ir lá fazer um laudo, um por um, ou uma por uma daquelas pessoas, dizendo, esta servente merendeira vai trabalhar na escola, vai limpar banheiro e, portanto, tem salubridade. Não foi feito o laudo. E aquilo resultou a multa eu paguei, mas aquilo resultou em ter que devolver o dinheiro. Aí a gente tem que entrar judicialmente, contratar advogado, passar anos, os demagogos irresponsáveis, né, acusando como se a gente tivesse pego o dinheiro. Eu tenho 2 filhos em Bagé, que eu até era amigo, que um dia um foi lá na Câmara de Vereadores. E aí o Lelinho pediu lá um negócio, disse, vai cobrar do teu prefeito, ele que devolva o dinheiro que ele pegou. Pô, isso me entende? O cara, meu amigo, por que dizer isso, né? Se ele sabe que foi... Por que essa maldade, Vargas? Pô, maldade não, né? Joga na bola, seja decente. Hoje está afastado, sumiu da prefeitura, porque tinha 200 acusações contra ele por desvio, era ele que ia pegar propina junto às pessoas. Eu tenho 6 amigos que relatam que era ele que ia buscar propina, né? Pediu, pelo menos, ia buscar, não, que pediu e não levou. Certo? Então, dói a gente dizer assim, ó. Então, qual era a acusação? A acusação era de que eu tinha deixado de pagar a prefeitura. Eu tinha 2 ações, uma eu já ganhei, certo? E a outra eu vou ganhar também, porque não... Aí tem que ir para a justiça, aí nós já falamos para o pessoal do tribunal, né? Isso está errado, este procedimento está errado. O tribunal tem que apurar, se tem má fé, bom, aí muda de figura. Se alguém se enriqueceu com isso, houve desvio, aí é outra situação, manda para o Ministério Público vai denunciar, vão processar e que condenem quem meteu a mão. Agora, não por erro formal. Aplica uma multa, que hoje é de 1.500, aplica uma multa, a gente vai lá e paga, ó, essa multa é para ti, olha, cuida, né? E para os demais gestores, aí é o exemplo que o cara quer dar o exemplo para os outros não errar, aplica uma multa. Só tem uma multa ali que tu tem que pagar porque houve um erro formal, então tu não podia ter errado. Mas não determinar a devolução daquilo que não houve desvio, que não teve nada. Esse é um dos problemas da vida, viu, Vargas? O pobrezinho do Calil, uma vez, me disse, Painardi, é a pior coisa que tem, estou perdendo a Leni, perdendo casa, perdendo não sei o quê. Tendo que vender casa que eles tinham adquirido ao longo da vida, pagar essas multas, esses troços absurdos, né? É verdade. Que as pessoas chegavam aqui e atracavam, e fica gente com nome aí na periferia, porque quem vê o Vargas sendo condenado a 13 milhões, onde será que ele meteu esse dinheiro? Porque eu voltava da prefeitura, um dia eu cheguei no meu consultório, e um cara chegou lá e disse assim, doutor Vargas, eu vim aqui para o senhor me emprestar 500 pila para fazer não sei o quê. E eu disse assim, fazia pouquinho, eu acho que uns 2 meses, quando muito, que eu tinha voltado da prefeitura. E eu fui e disse assim, olha, lamentavelmente eu não vou poder te emprestar, porque eu devo, e eu não vou emprestar dinheiro meu se eu estou devendo aí fora, no comércio, sei lá onde e tal. E ele deu uma risadinha sarcástica, assim, achando que eu estava mentindo para ele. E eu embraveci, agarrei ele pelo braço, então vem cá que eu vou te mostrar a situação. E subi com ele a escada do meu consultório e cheguei no meu carro e levei a mão dele junto com a minha de cuidado, que vai despertar. Os ferros do pneu, tudo de fora, os arames aqueles, tudo de fora, e eu não tinha dinheiro para botar os 2 pneus. Sabe por que eu não comprei esse pneu aqui? Porque hoje eu cheguei em casa e minha mulher disse, está cortado o telefone. Eu já veio o aviso do corta-luz, e eu tinha que pagar aquilo, não podia comprar os pneus. O sujeito ia ficar a pé. Então, uma vez, que eu era o prefeito, nós te cortamos a água. Maynard, deixa eu te fazer uma proposta. Eu só fiquei sabendo depois. Mas se soubesse, eu ficar quieto também, eu quero dizer. Não, mentira, Vargas. Deixa esse assunto para lá. Deixa eu te fazer uma proposta. Eu estou à tua disposição
Porque nós vamos ter que encerrar também daqui a pouco. Pois é, exatamente. É que eu tenho plantão umas 4 horas e tenho que ainda atender o meu consultório a partir da 1h30. E eu tenho que dar umas colheradas, como dizia o finado Valdomiro Brasil, dar umas colheradas de boia, botar na barriga aqui para poder ir lá ter força para trabalhar. Então, eu estou à disposição a hora que tu quiser. Se alguém gostou dessa nossa conversa, eu terei grande prazer em conversar contigo. Aliás, porque temos questões mais ideológicas para nós conversarmos depois. Mas tu é o meu candidato. Muito obrigado, queridão. Muito obrigado. Olha aqui, Maria. E o nosso fim de semana aqui, o nosso vinhozinho aí tá de pé, então, né? Tá bem. Tá bom. Dá um beijo na cara, bem. Tá bom. Eu quero agradecer imensamente, Vargas. Te garanto, hoje foi um dos dias que teve mais gente aqui assistindo do começo ao fim. Muitos amigos, tu é um cara cheio de amigos, né? Todo mundo gosta de ti, tenho certeza disso, e tu faz por merecer, por ser essa pessoa tão querida, tão bacana, tão humana, né? Que doa a tua vida, quantas e quantas pessoas que te procuram e tu atende, não importa, nunca perguntou se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, a tua vocação e a tua missão é salvar vidas, por isso que tu tem esse coração maravilhoso e tu cuida do coração dos outros. Beijão para ti, muito obrigado, e muito obrigado a todos que estiveram conosco. Foi um prazer. Que se comunicaram conosco aí. Eu fico emocionado, Varas, porque é uma história longa de respeito e carinho. Graças a Deus, de respeito e de amizade. É verdade. E vai durar muito. Depois que o corona não me pegou, vai durar muito essa relação.